Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa jornada no mundo do Pixel Art. E nós vamos começar a nossa jornada conhecendo a ferramenta Piskel, ferramenta que nós vamos utilizar durante os nossos encontros. Vamos lá? Bom pessoal, estou aqui com o meu navegador aberto já na página da ferramenta. Então, para eu acessar a ferramenta Piskel, basta você digitar piskelapp.com. É uma ferramenta fantástica, gratuita, então você não precisa pagar para utilizá-la. E você pode utilizá-la de maneira online. O que é isso, Danilo? Só abrir o navegador e usar ela aqui, ó, tá pronta, não precisa fazer nada. Se eu vier aqui clicar em Create Sprite, ó, ele vai abrir uma janelinha e eu já vou poder trabalhar com a ferramenta. Ou eu posso fazer o download da ferramenta. Ó, se eu clicar em Download, eu posso vir aqui e escolher a versão que eu quero utilizar, ou para o Windows, Mac ou Linux. É só clicar, ele já vai abrir a tela aqui para você fazer o download e clicar no botãozinho de download. Muito simples, pessoal, tá? Bom, nesse nosso encontro, qual versão nós vamos utilizar? A offline, que é o aplicativo, ou a online? Nós vamos utilizar a online, pessoal. Então aqui, ó, logo na hora que eu caio na página, se eu vier aqui, ó, Create Sprite, eu vou cair na tela da ferramenta, tá ok? E eu já deixei aqui, pessoal, pronto uma imagem que eu construí anteriormente para esse nosso encontro, que o objetivo dele é conhecer um pouquinho da ferramenta, saber o que tem dentro da ferramenta, as opções que eu posso utilizar para trabalhar. Então, vamos conhecer o básico da mesma, tá ok? Então, maravilha. Aqui na ferramenta, pessoal, eu tenho logo de cara, do lado esquerdo, eu tenho os frames, os quadros. Então, eu posso criar animações utilizando o Piskel. E cada quadro representa aqui um frame da minha animação, tá ok? Então, são os frames aqui, os quadros da minha animação. Por enquanto, só tenho um. Eu posso ir criando vários quadros, ó. E olha só que legal. Se eu olhar aqui do lado direito, eu vejo como está ficando a minha animação. Então, vocês estão vendo que a imagem está piscando porque essa minha animação tem 4 quadros e só tem elementos no primeiro quadro. Então, vou deletar aqui os quadros, ó. Eu posso deletar os quadros clicando no baldezinho de tinta. Eu posso duplicar um quadro, ó. Se eu clicar aqui no cantinho, ó, Duplicate, pronto. Viram que fácil? Agora, o que aconteceu? Olha ali, ó. A minha imagem não pisca mais. Fechou? Maravilha, dupliquei aqui, ó, o quadro. Vou apagar por enquanto. Apaguei e ficar só com um. Então eu posso adicionar quantos quadros ou frames, você pode chamar de frames, tanto faz, você desejar. Tá ok? Tudo depende da animação que você está criando. Aqui eu tenho algumas configurações do meu pincel, do meu pen, ó. Então eu tenho o tamanho do meu pixel. Se eu vier aqui do lado, ó, estou com a ferramenta Pen selecionada. Se eu vier aqui, olha só, vou dar um zoom aqui com o scroll do mouse, ó. O scroll do mouse, ele dá um zoom na imagem que você está editando, tá ok? Então, eu venho aqui, ó, o tamanho da área de pintura, ó. Se eu vier aqui, eu posso alterar o tamanho da minha área de pintura. Olha só, que ele vai aumentar de 1 até 4 pixels. Tá aqui. Viram que show de bola? Vou apertar o Ctrl Z para desfazer o que eu fiz. Pronto. Vou deixar aqui no menorzinho. E aqui do lado esquerdo também, além do tamanho do pincel, eu tenho as ferramentas que eu posso utilizar para criar a minha arte pixelada. Então eu tenho aqui a ferramenta Pen, como vocês viram, que serve para desenhar na tela. Com ela você pode ir desenhando o que você quiser. Dá um Ctrl Z. E aqui eu defino a cor primária da ferramenta. Então está o preto. Se eu vier aqui, ó, na palheta de cores, eu posso vir escolher outra cor que ela já vai ser setada aqui. Tá ok? Eu também posso clicar diretamente aqui e escolher uma cor. Olha só, eu quero vermelho, ó. Não quero pegar da palheta, quero definir uma nova cor para o meu pen. Pronto, tá aqui a cor, ó. Viram que show de bola? Muito legal, né? Além do pen, eu tenho aqui o Vertical Mirror.
para que ele serve, pessoal? Ele serve para espelhar aqui, ó. Olha só, conforme eu desenho, ele desenha do outro lado o que eu estou desenhando aqui, então ele está espelhando. Tá ok? E detalhe, né? Quando eu venho com o mouse aqui, em qualquer item do meu painel, eu vejo aqui informações de como utilizar a ferramenta. O atalho, ó, se eu usar o V, ele vai setar aqui a ferramenta Vertical Mirror. E o Ctrl e o Shift definem, ó, o eixo que eu vou usar. Então, Ctrl, eu só uso o eixo horizontal. O Shift, eu uso o eixo horizontal e vertical. Ah, Danilo, o que é isso? Vamos testar. Ó. Vou segurar o Ctrl. Olha que legal. Agora, quando eu desenho, o que acontece? O desenho acontece só em um eixo. Tá vendo? Ó? E se eu seguro o Shift? Aí é o padrão. Era o que acontecia. Ele espelha tanto no eixo horizontal quanto no eixo vertical. Viram que legal? Maravilha. Eu tenho aqui o Paint Bucket, que é o balde de tinta, que ele serve para quê? Ele vai pintar toda uma área aqui com a mesma cor. Viram que interessante? Então, se eu clicar aqui, toda parte que tem a mesma cor, ele vai pintar para mim. Ó. Viram? Muito show de bola, né? E ele se delimita, né? Obviamente, quando ele encontra outras cores ao seu entorno diferente. Aqui eu tenho, ó, Paint ao Pixel. Olha só que show de bola, pessoal. O que ele faz? Eu vou vir aqui, ó, e vou clicar nessa asa com a cor vermelha. Todas as cores que forem da mesma cor que eu sobrepus na minha imagem, ele vai pintar também, ó. Então, olha só que interessante, ó. Ele está pintando. Onde ele achar esse padrão de cor, ele vai pintar. Viram que legal? Vou de novo aqui usar o Ctrl Z, facilitar a nossa vida. Eu tenho também o Erase, borrachinha, ó, que eu posso vir aqui e apagar itens do meu desenho. Ah, não gostei dessa parte. Vou apagar. Pronto. Normal, tá? Também posso trabalhar aqui o Erase com o quê? Com o tamanho do pen. Se você olhar aqui, ó, o que acontece? Aumentou a área que ele vai deletar. Viram que interessante, ó? Eu tenho o Stroke. Ah, Danilo, para que serve o Stroke Tool? Ele serve para criar retas. Então, quero criar uma reta, eu uso a ferramenta Stroke. Ele cria a reta para mim de uma maneira fácil. Só eu selecionar aqui, ele vai criar a reta para mim. Fechou? Eu tenho também aqui, ó, o Rectangle Tool, que serve para criar retângulos. Viram que interessante? E aí, pessoal, eu acabei não comentando, mas se eu pegar a ferramenta, ó, pincel, e olha só que legal, se eu vier aqui, pegar a cor secundária, vou pegar aqui a cor verde, ó, e clicar com o botão direito do mouse, o que acontece? Se eu clico com o esquerdo, ele utiliza a cor primária. Se eu clico com o direito, ele usa a cor secundária. Então, esquerda, ele pinta com a cor primária e o botão direito do mouse, ele pinta com a cor secundária. Eu tenho também aqui, ó, o Circle Tool, que serve para criar círculos. Então tá aqui, ó, ele cria um círculo para mim. Por exemplo, posso vir aqui, ó, no olhinho da minha abelha, eu posso criar um círculo, se eu quiser, tá? Ou em qualquer outro lugar do desenho. Eu tenho a ferramenta Move Tool, que serve para quê? Ele move, ó, todo o seu desenho. Então você criou uma arte aqui, você fala, puxa vida, eu quero mudar ela de lugar. Eu venho na ferramenta Move Tool e ele move aqui o seu desenho. Viram que interessante? Eu tenho também o Shape Selection. O que é esse Shape Selection? Ele seleciona de maneira automática aqui toda uma área que possui a mesma configuração. Ah, o que é isso, Danilo? Toda área que possui a mesma cor, ele vai selecionar aqui para mim automaticamente. Fechou? Eu tenho também a seleção em forma de retângulo, que aí eu escolho a área que eu quero selecionar, tá? Eu tenho a ferramenta de laço, que aí eu seleciono a área,
definido por meio de um laço, ó. Tá aqui a área que eu selecionei. E eu tenho também aqui, ó, o que? A ferramenta Lighten. Para que ela serve, Danilo? Vamos supor que eu queira pegar uma área da minha imagem, eu posso clarear ela ou escurecer essa área, utilizando o Ctrl, ó. Ele escurece a área e o Shift, ele clareia a área que eu selecionei. Estão vendo, ó? Então eu posso vir aqui, seguro o Shift e ele faz o que? Deixa mais claro. Se eu segurar o Ctrl, ele deixa mais escuro a área. Deixa eu desfazer aqui toda a arte que eu fiz. Eu tenho aqui o Dithering, que depois nós vamos ver mais para frente isso daqui, essa ferramenta. Nós vamos utilizá-la futuramente. E eu tenho aqui o Color Picker, que serve para selecionar uma cor. Ó. Então todo lugar que eu vou e eu clico, ele vai e define a cor primária aqui para mim. Estão vendo? E se eu clicar com o botão direito do mouse, ele vai definir a cor secundária. Viram que interessante? Então tá aqui, ó. Se vocês repararem, pessoal, para trabalhar com pixel art, o que eu considero mais difícil é a pessoa ter o dom de saber desenhar e também treinar, né? Que a pessoa pode não ter o dom, mas ele pode praticar e chegar a conhecer e trabalhar com isso. Não precisa ser fera logo de cara. Ele vai trabalhando, vai estudando, ele vai conseguir desenvolver essa competência aí de desenho. Tá ok? Então nós vimos todos os itens aqui desse lado. Aqui do lado direito, pessoal, eu tenho mais algumas coisas. Por exemplo, eu vou apagar aqui, deletei. Eu tenho o flip, que ele faz o que, ó? Ele inverte o meu desenho na horizontal, ele flipa ele. Eu tenho aqui a rotação, que rotaciona, ó, o meu desenho. Ele vai rotacionando ele. Eu tenho aqui o clone, o que ele faz? Ó, se eu tiver aqui vários frames, olha só que legal. Se eu selecionar um frame e clicar aqui no clone, ele vai clonar o frame que eu selecionei para todos os frames existentes aqui no meu desenho, na minha arte. Apaguei aqui, fechou. E eu tenho também aqui, ó, o alinhamento da imagem ao centro. Então, vamos testar aqui, ó. Vou puxar para cima. Se eu clicar, o que ele fez? Ele alinhou a minha imagem no centro aqui. Viu que legal? Maravilha. Eu tenho a questão de layers também, ó. Eu posso trabalhar com layers, que é muito comum. O que seria essas layers, pessoal? Imagine folhas transparentes, onde você vai desenhando nessas folhas e elas são sobrepostas. Então, um desenho que você desenha numa layer não influencia no outro. Então, por exemplo, eu estou nessa layer aqui. Se eu clicar aqui, ó, reparem que o meu desenho da layer de cima está mais cinza e eu posso desenhar aqui livremente nessa layer que não vai afetar o desenho de baixo. Então, por exemplo, ó, vou vir aqui, clicar em uma cor, vou desenhar aqui, ó, um coração. Olha lá, rapidamente. Tá aqui, olha que lindo que ficou esse meu coração. Vocês se apaixonaram nele, né? Ó, tá aqui. Não vou ficar fazendo aqui muita arte agora. Vou só fazer rapidão. Tá aí, ó. Fiz o meu coraçãozinho. Ele está numa layer. Se eu clicar aqui, eu estou vendo apenas a layer de cima, que é a minha layer 1, que se chama Imported, e a layer de baixo. E aí eu posso também, se eu quiser, ó, modificar a ordem das layers. Aí eu quero que essa layer vá para cima, ó. Então pronto. Então uma layer está sobreposta à outra. Viram que interessante? E o resultado final é esse daqui, ó. Tá vendo? A layer de cima, como vocês podem ver, ela sempre vai sobrepor as layers que estão abaixo dela. Então, ó, se eu olhar aqui, o resultado final, o coração está tampando a antena da abelha. Se eu jogar essa layer para trás, ele vai ficar atrás da antena. Viram que legal? Maravilha. Eu posso também, caso eu queira, eu posso aqui, além de alterar as layers, movimentando elas para cima ou para baixo, eu posso fazer o que, ó? Eu posso editar as layers. Então, se eu clicar aqui, eu posso mudar o nome delas, ó.
E eu posso também, ó, fazer um merge, clonar não, juntar as duas layers em uma só. Então ele vai pegar essa layer 1 imported e a layer 1 e vai juntar em uma só. Se eu clicar aqui. Compreenderam? Maravilha. E aqui eu posso deletar uma layer também. Então se eu vier aqui, ó, quero deletar, apaguei, foi embora. Aqui eu tenho a palheta de cor. Então você que vai trabalhar com pixel art, eu posso criar várias palhetas de cores para os meus desenhos e selecioná-las aqui para uso. Então eu posso criar várias palhetas e uma coisa legal, você pode encontrar sites que indicam palheta de cores que você pode importar e utilizar aqui no seu desenho, na sua arte. Fechou? Aqui desse lado eu tenho mais algumas opções, como por exemplo, eu tenho aqui a parte do grid, tá? Então eu tenho a parte do background do grid, ó, onde eu posso ativar ou não. Eu posso alterar o tamanho do grid. Olha só como é que ele está ficando. O espaçamento também, ó, do meu grid. Eu não costumo usar, geralmente eu deixo do jeito que está, que eu acho que fica bom. Posso alterar a cor de fundo do grid, ó, a cor das linhas do grid também. Então, viram que interessante. Aqui, no MISC, eu consigo também informar a opacidade das layers. Vocês viram que elas estavam com cores diferentes quando tinha mais de uma layer no meu desenho. Aqui eu posso definir a opacidade dela, deixar que as layers sejam mais visíveis ou não. Eu posso alterar a quantidade de quadros por segundo da minha animação. Então aqui eu tenho 24 quadros por segundo, formato de cor e o background. Então como que eu quero trabalhar com a cor de fundo aqui do meu desenho, ó. Como que eu quero visualizar a parte de trás. Então aqui você pode escolher isso daí. Aqui a parte de resize, então eu posso alterar o tamanho do meu desenho, onde eu posso alterar largura e altura, mantendo o aspect ratio ou alterando também o tamanho do conteúdo. Posso ancorar o conteúdo, mais para frente nós vamos fazer isso aí. Nós vamos alterar os desenhos e vocês vão ver o que vai acontecer, tá? Mas aqui você pode tranquilamente fazer e testar. Por exemplo, ó, vou colocar aqui, ó, 60 por 60. Então, mantive o aspect ratio, ele já até alterou para mim. E aqui eu falo como que eu quero ancorar esse meu desenho dentro do meu arquivo. Vou pôr no cantinho aqui, ó, vou dar um resize. Olha o que aconteceu. A abelhinha veio aqui para cima, ó. Por quê? Porque na hora que eu fui redimensionar, eu ancorei a mesma para cá. Tá vendo? E eu também poderia ter feito aqui, ó, vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Resize Canva Content. Quando eu dou um resize, o que ele fez? Ele alterou também o meu conteúdo, aumentou o desenho que eu tinha feito. Então, se eu olhar aqui, agora o meu arquivo é 60 por 60 e minha abelha ficou muito maior, tá? Então, tá aí. Aqui é o tamanho padrão. Quando você vai criar uma arte, qual o tamanho que vem já o seu arquivo? 32 por 32. Aqui a parte para você salvar. Então, se eu der o nome aqui, ó, abelha. Opa, vamos lá. Se eu der o nome aqui, ó, abelha, ele vai salvar esse arquivo no formato do Piskel. Então, ó, Save as Piskel. E aí, o que ele faz? Como eu estou utilizando a versão online, ele simplesmente faz o download, ó. Ponto Piskel. Acabou. Tá vendo, ó? Ele coloca a abelha e uma data e salva ela. Eu posso exportar também isso aqui, porque você está criando uma arte e ele está no formato do Piskel. Eu posso exportar isso aqui como um GIF, porque eu estou animando com o PNG. Posso zipar isso aqui também e também posso exportar com outro formato. Geralmente a gente utiliza o GIF, o PNG, que é os tradicionais aqui. Fechou? Tenho também aqui a parte onde eu posso carregar, ó. Então, puxa vida, tem uma imagem no meu computador, eu quero trazer essa imagem para eu trabalhar com ela. Ela vai servir aqui de base para mim,
para eu criar aqui a minha arte. Então eu venho aqui e eu posso importar, eu posso carregar, ó, do browser, abrir um arquivo do formato Piskel, importar uma imagem, um PNG, um JPG, e posso também, ó, pegar a parte de backup, Recover Recent Sessions. Posso olhar lá, ver se tem alguma coisa que eu fiz que esteja no navegador e puxar isso daí. Tá vendo? Então, nós acabamos, pessoal, vendo toda a parte básica da ferramenta. Toda a parte básica da ferramenta não, né? Nós vimos todos os itens da ferramenta. Então, conhecemos todos os itens aqui presentes na ferramenta. Inclusive aqui, ó, só faltou o quê? Aqui embaixo eu tenho os atalhos, ó. Então você consegue ver aqui todas as letrinhas, quais são os atalhos. Por exemplo, se eu apertar o P, ele vai selecionar o pincel. Se eu apertar o B, ele vai selecionar o balde de tinta. Então, está com dúvida dos atalhos? Só vir aqui, clicar no tecladinho, ele te mostra todos os atalhos aqui disponíveis na ferramenta. Viram? Ah, Danilo, qual a versão que você vai usar? Por enquanto eu vou usar a versão online, que é para que todos consigam trabalhar com o Piskel de qualquer lugar que você esteja, tá ok? Se por acaso tiver alguma coisa que esteja faltando, nós vamos partir para a versão aplicativo instalada, mas eu creio que isso não vai acontecer, tá, pessoal? Praticamente tudo que eu vou ensinar para vocês vai estar disponível aqui na versão online. Fechou? Então você vai poder acompanhar os nossos encontros de qualquer lugar que você esteja. Tá bom? Pessoal, gostaram? Espero que tenham gostado. Nos nossos próximos encontros, nós vamos trabalhar aqui muito mais com a ferramenta e vamos conhecer algumas técnicas de desenho em pixel art. Fechou? Pessoal, um grande abraço e até a próxima.